Quando falamos em Banco Central do Brasil, o que normalmente você lembra ou deve lembrar? Política monetária. Agora, por que isso vem à sua mente? Por causa das ferramentas de política monetária. Ou também, que você vai encontrar em alguns lugares, eles colocarem como instrumentos da política monetária. Agora, por quê? Quando falamos em Banco Central do Brasil, o que normalmente você lembra ou deve lembrar? Política monetária. Agora, por que isso vem à sua mente? Por causa das ferramentas de política monetária. Ou também, que você vai encontrar em alguns lugares, eles colocarem como instrumentos da política monetária. Agora, por quê? Os instrumentos ou as ferramentas, eles são o que o Banco Central utiliza para executar a política monetária, para tirar a ideia de política monetária do papel e pôr na prática. E por quê? É assim que eles atingem ou tentam atingir os objetivos que estão previstos na lei. Como, por exemplo, a gente pode dizer, para resumir, que as ferramentas e os instrumentos são as variáveis controladas diretamente pelo Banco Central, tá? Então, são variáveis que o Banco Central consegue controlar e consegue, então, atuar na política monetária, atuar na economia, interferir indiretamente. Por quê? Porque nós vivemos o que a gente chama de lei de mercado. Então, o mercado, ele se autorregula, lei da oferta e da procura. Tem muita oferta, pouca procura, baixa o preço. Tem muita procura, pouca oferta, sobe o preço. Agora, o Banco Central interfere? Sim. Como? Como que ele ajuda? Como é que ele interfere na economia? Como é que o governo põe o dedinho lá? Através dos instrumentos, através das ferramentas de política monetária. Mas quais são as principais ferramentas? Vamos lá. Primeira delas, recolhimento compulsório. O que é o recolhimento compulsório? Ele é um recolhimento obrigatório, então um recolhimento obrigatório, então não é facultativo, os bancos não fazem porque são bonzinhos, é obrigatório de uma o quê? Porcentagem dos depósitos que os bancos comerciais recebem dos seus clientes. Ou seja, ele é considerado um instrumento de longo prazo. Vamos lá. Eu sou um banco comercial, ou seja, eu faço captação de depósito à vista. Lá o seu salário que entra na conta corrente, uma aplicação de poupança. Tá, e o que isso acontece? Esse recolhimento compulsório que o Banco Central exige é uma porcentagem desse valor que tem que ficar retido numa conta que o banco tem no próprio Banco Central. Por quê? Porque assim eu diminuo a possibilidade que os bancos têm de criar moeda. Como isso, eu diminuo a quantidade de dinheiro que ele tem para te emprestar. Se você depositou R$100 na conta e o banco só pode emprestar 30, então ele tem que ver quanto ele tem para emprestar. Aí ele segura. Mas eu, Banco Central, preciso aumentar o crédito no mercado. Eu preciso que os bancos queiram emprestar mais dinheiro. Aí eu diminuo o recolhimento compulsório. Então agora a cada R$100 o banco pode emprestar 70. Nossa, aumentou a quantidade de dinheiro no mercado. Lei da oferta e da procura tende os juros a baixarem. Tende os bancos a flexibilizarem a concessão de crédito. Então tudo vai depender. Ele usa isso dessa maneira. Por isso que é considerado uma ferramenta de longo prazo. Porque não vai alterar agora. Eu altero hoje o recolhimento compulsório, amanhã tem mais crédito do mercado ou tem menos crédito do mercado. Calma. É algo que o Banco Central não altera com tanta facilidade. É algo que ele não mexe com tanta facilidade. Por quê? Porque é esse recolhimento que garante o que a gente chama de liquidez mínima, para evitar que o sistema financeiro quebre. Por quê? Porque se eu empresto só 30%, vamos supor, do que dá cada R$100, se eu não recebo, porque os bancos têm isso, não é todo o crédito que ele recebe de volta.
Então, ele tem que cobrir esses riscos. Agora, se eu permito que o banco empreste tudo que ele recebe, ele vai ter calote, vai. E aí você vai lá sacar teu dinheiro e o banco olha para você e fala assim, sabe, eu não recebi, então eu não posso te pagar. Você ia aceitar? Não. E o nosso sistema financeiro, que é sólido, confiável e eficiente, ia ser sólido? Não. Ia ser confiável? Não. Poderia até ser eficiente, mas não seria sólido nem confiável. Então, nós não teríamos a captação de recurso de estrangeiro, quer dizer que o pessoal não ia querer investir aqui, e eu acho que nem eu e você iríamos querer aplicar qualquer dinheiro se a gente poderia aplicar e correr o risco de não receber. Então, a ideia do recolhimento compulsório é justamente garantir a liquidez mínima, além de conseguir atuar nesse ponto de aumentar ou diminuir a base que o governo tem, que o banco vai ter para controlar essa multiplicação da base monetária. Qual que é a próxima ferramenta de política monetária? É o redesconto bancário. O que é o redesconto bancário? É um empréstimo que o Banco Central faz às instituições financeiras. O quê? Para resolver problemas circunstanciais, ou seja, problemas pontuais de liquidez. Então, para resolver problemas de liquidez. Às vezes, o banco até tem o dinheiro, a instituição financeira tem esse dinheiro, mas não tem líquido. E você tem que colocar em mente que assim como você tem sua conta no banco, e você deposita e saca e faz pagamentos, aí eu vou dizer para você assim, o seu salário entra todo dia 10, mas você tem uma conta para pagar no dia 7. O banco vai aceitar que você pague a conta para o dinheiro entrar no dia 10? Não, se o dinheiro não estiver na conta, você não pode fazer pagamento. Ah, mas eu tô para receber uma transferência, alguém vai me mandar dinheiro. Até esse dinheiro entrar, o banco permite que você saque o valor? Não. É a mesma coisa para o banco. O banco tem uma conta master, vamos dizer assim, lá no Banco Central. Só pode sair dinheiro se tiver dinheiro. E vamos pensar assim, quantos milhões de clientes o banco tem? Um monte. Então, durante o dia, existem muitos saques e muitos depósitos. Mas tem que, para ser esse saque, tem que ter o dinheiro na conta. E às vezes o fluxo não bate. Às vezes há mais saques do que depósito naquele minuto. 10 minutos depois vai ter dinheiro de novo. Sim, mas não funciona assim. O Banco Central não autoriza que os bancos trabalhem com o que a gente chama de saldo negativo. Não, Banco Central, paga aí porque o dinheiro vai entrar durante o dia. Ele faz isso para você? O banco faz isso para você? O banco é bonzinho assim, tá vendo aqui, o comprovante, vai entrar a transferência hoje. Posso sacar o dinheiro? Não, tem que estar na conta o dinheiro para você poder sacar. É a mesma situação que o Banco Central faz com os bancos. Então, às vezes, o banco está com esse problema de liquidez. Ele não tem. Só que o redesconto é o que a gente chama de uma espécie de última alternativa. Os bancos não gostam. E por que não? Porque eles querem ter lucro, eles querem emprestar e receber, eles querem pagar para você se você aplicar o dinheiro. Agora, se ele pega esse redesconto, que é um empréstimo, ele vai ter que pagar juros ao Banco Central. Normalmente, as taxas tendem a ser elevadas nesse redesconto. Por quê? Justamente para desincentivar, ou seja, tornar que os bancos não queiram pegar esse empréstimo. Então, o que eles fazem? Eles seguram. Eles emprestam menos, o recolhimento compulsório diz que pode prestar 30%, mas eles só emprestam 20%. Por quê? Porque eles preferem ter isso porque a gente chama de giro de caixa. Quem tem empresa, trabalhou nessa parte financeira, tem uma ideia. Você precisa ter o que a gente chama de fluxo de caixa. Muitas empresas sofrem com esse fluxo de caixa. Por quê? Elas têm muito para receber, dia 20, e muita conta para pagar, dia 10. Como é que elas fazem isso? Elas acabam pagando juro de limite, pegam empréstimos que a gente chama de giro, justamente para pagar no dia 10 e receber dia 20. São só 10 dias de juro. Vai somar para ver quanto você paga no final de um ano em 10 dias de juro. Então é mais fácil você se organizar para segurar um mês e daí todo dia 20 pagar o do dia 10 que vem, né, se organizar. Essa é a ideia, mas a maioria das empresas não fazem isso. Os bancos fazem.
Os bancos se organizam para não precisar desse dinheirinho extra, porque qualquer pequeno detalhe diminui o lucro no final. Então, eles tentam reduzir. Por isso, o redesconto ele é considerado uma última alternativa. Os bancos não gostam muito. Então, ele é um empréstimo que o Banco Central faz para as instituições financeiras para tentar resolver problema de dinheiro. Na verdade, também tem um detalhe. Se o Banco Central quiser injetar dinheiro no mercado, quer dizer, ele quer aumentar o crédito, ele quer incentivar os bancos a fornecer dinheiro porque ele quer aquecer a economia. Aí ele vai lá e baixa a taxa do redesconto. Ele faz com que esse juro fique atrativo para os bancos. Aí vai incentivar o quê? Que eles disponibilizem mais crédito, porque se acontecer qualquer coisa, eu corro lá e pega o dinheiro no Banco Central. É a ideia de política monetária expansionista ou restritiva, tá? De expansão ou de contenção. Por que isso? Porque eu quero expandir. Então o Banco Central faz o quê? Reduz o redesconto, reduz o recolhimento compulsório. Por quê? Porque eu quero expandir o mercado, eu quero mais crédito, eu quero aquecer a economia. Calma, tá todo mundo muito endividado. Vamos restringir. Vamos contrair. O que o Banco Central faz? Aumenta o recolhimento compulsório, aumenta a taxa de redesconto. Os bancos freiam os créditos. Por isso que é uma ferramenta, um instrumento, uma forma de controlar diretamente as variáveis que o Banco Central possui. O redesconto é considerado médio prazo, tá? Enquanto o recolhimento compulsório é de longo prazo, porque demora para os bancos, para o recolhimento fazer um efeito muito forte nos bancos deles aumentarem ou diminuírem o crédito, o redesconto bancário é mais a médio prazo. Por quê? Porque os bancos repensam a política. Não, tá melhorou o redesconto. Vamos repensar a nossa política. Terceira ferramenta de política monetária, o que a gente chama de open market, ou compra e venda de títulos públicos. Também pode ser chamado de mercado aberto, que é a livre tradução, tá? O que é? É a compra e venda livre de títulos públicos federais. Ou seja, o Banco Central e os bancos comerciais, ele usa isso para fazer a compra e a venda dos títulos públicos. E o que isso permite? Acomodação rápida no volume de oferta de moeda na economia. Como assim? Se o Banco Central vende títulos da dívida pública, lembrando que o título da dívida pública é ótimo, os bancos gostam de comprar, os investidores gostam de comprar, porque qual que é a segurança do título da dívida pública? O próprio governo. Então, o risco é pequeno, então é algo que não tem tanta rentabilidade? Mas como o risco é pequeno, os bancos gostam de fazer a compra. Então, se o Banco Central coloca à venda, o que ele está fazendo? Eu, Banco Central, estou vendendo. Você, a instituição, vai comprar. Eu vou retirar o dinheiro do mercado. Eu uso ele para controlar a oferta de moeda na economia. Então, controlar a oferta de moeda na economia. Como? Se eu vendo títulos da dívida pública, o banco, sempre com a visão do Banco Central, tá? O Banco Central, o Bacen, vende. O que isso acarreta? Que ele vai retirar dinheiro do mercado. Ele vai diminuir a oferta, tá? Diminuir a oferta de moeda. Agora, se o Banco Central comprar, então eu tô comprando, ele injeta dinheiro no mercado. Ele aumenta a oferta de moeda. E isso, sim, para controlar o quê, por exemplo? Para controlar o valor da moeda. Para controlar, o dólar está muito alto em relação ao real. Quer dizer que o real está desvalorizado. Eu preciso de muitos reais para comprar um dólar. Aí eu faço o quê? Lei da oferta e da procura. Eu diminuo a oferta de moeda para o real valorizar e dar uma estabilizada. Não, o nosso real está muito valorizado em relação ao dólar. Vou aumentar a oferta de moeda. Então, ele usa tanto para contrair a base, para tirar, então, dinheiro de circulação, quanto para expandir a base monetária e colocar mais dinheiro em circulação. Mas lembre,
E isso é importante porque as pessoas costumam se confundir, não é só você, tá? Costuma se confundir quando a gente fala, tá, eu tô vendendo. Ah, se eu tô vendendo, que quando nós vendemos algo, a gente ganha dinheiro. Então, vendeu, ganha dinheiro. Não. Quem vende é o Banco Central. Então, se o Banco Central vende títulos, ele diminui a oferta. Se o Banco Central compra títulos, ele injeta dinheiro no mercado, ele aumenta a oferta de moeda, ele expande a base. Enquanto quando ele compra, ele contrai, ele retira a moeda de circulação. Então, ele diminui a oferta de moeda. Aqui, ele é considerado de curto prazo. Então, nós temos longo prazo, recolhimento compulsório, médio prazo, o redesconto bancário e curto prazo, as operações de mercado aberto ou open market. São as principais que a gente, às vezes, não vê normalmente. Se você não cuidar, você não vê, mas elas acontecem e muitas, no caso da open market, ela pode acontecer diariamente, porque o Banco Central está ali. Ah, mas é bom o real valorizado ou é bom o real desvalorizado em relação ao dólar? O bom é estabilidade. A economia não suporta bruscas variações. Ah, o real em relação ao dólar está 5 hoje. Amanhã ele está 2. Não, a economia não suporta essas variações. Então o Banco Central ele opera para tentar manter o equilíbrio. Tanto que você vê que ele aumenta centavos, diminui centavos todo dia. Ah, nós saímos de 2,65 para 5 reais o real em relação ao dólar. Sim, mas foi um período, não foi do dia para a noite, não foi em 3 dias, uma semana. É gradual. Por quê? Porque o Banco Central está ali comprando e vendendo, o governo está lá articulando política para tentar segurar, porque a ideia é estabilidade. Lembrando que essa variação do dólar em relação ao real, ele é muito sentido na balança de pagamentos, ou seja, na exportação e na importação. Por quê? Quem mora aqui, quem mora mais perto de uma região de fronteira ou costuma comprar, viajar para fazer compras internacionais, tem essa relação muito bem clara na mente. Quando você compra produto importado, quando você compra? Quando o real está valorizado. Então, quando, por exemplo, o dólar está 2,60, 1 por 1, que já foi uma época, ótimo para você importar. Só que para quem vende para fora, para quem produz para fora, isso é bom? Não, porque o nosso produto interno fica muito caro. E se ele fica muito caro, o estrangeiro não quer comprar. Ele fala, não, se eu pagar isso daí no produto importado, que para eles seria importado, o nosso exportado, deles importado, eu compro aqui, interno. Ou do vizinho aqui do lado, ou algum outro país que tem um acordo político melhor comigo. Agora, quando nós temos, por exemplo, o dólar a 5 e o real a 1, então quer dizer que eu preciso de 5 reais para ter um dólar, o que acontece? Você vai viajar e comprar, você vai importar algo? Fica muito caro. Agora, para quem trabalha com exportação, é ótimo, porque o nosso produto interno fica barato. Então, sempre tem alguém que está vencendo. Vamos dizer assim, sempre tem alguém chorando e sempre tem alguém vendendo lenço quando a gente fala em variação cambial, em valorização ou desvalorização da moeda. Contudo, o equilíbrio é muito essencial. Nenhum país vive só de exportar, nenhum país vive só de importação. A gente precisa ter equilíbrio na balança de pagamentos. E aí o Banco Central atua através das ferramentas de política monetária para tentar também controlar isso e trazer o maior equilíbrio possível. Exportar sim, mas tem que importar também, porque hoje nós vivemos num mundo globalizado. Os Estados Unidos, a China, a Europa olha para você e diz assim, ótimo, nós vamos comprar suas frutas, nós vamos comprar todos os seus insumos, todas as suas commodities nós compramos. Mas e o que você compra da gente? O que você vai importar? Por que eu só vou comprar de você? É ganha-ganha, relação ganha-ganha. Eu compro de você, você compra de mim. Mas se tiver muito valorizado o dólar em relação ao real, que é a moeda que a gente coloca como base, tudo é convertido em dólar para que você tenha a mesma nivelação. Então, se eu comparar o euro com a libra, com o dólar, com o ien, com o real, com o peso, e aí, como é que você sabe quanto vale? Então, você padroniza tudo em dólar, por isso que é a moeda internacional. Então, tudo padronizado em dólar. Então, se o real está muito desvalorizado em relação ao dólar, ou muito valorizado, vai pender para um lado na balança de pagamentos. Então, lembrando, a ideia é sempre equilíbrio, tanto no valor da moeda quanto na balança de pagamentos. E o Banco Central vai ali
controlando as variáveis o máximo que ele consegue para tentar manter esse equilíbrio. Tem uma quarta ferramenta que a gente chama de alteração na taxa básica de juros. O que aqui é importante? Essas três primeiras ferramentas são consideradas ferramentas clássicas de política monetária, que é o redesconto, o recolhimento compulsório e o open market. São as três políticas clássicas. Esta quarta não é considerada clássica porque quem vai definir pelo Copom. É o Copom que define essa taxa básica de juros, que é a Selic. O Copom se reuniu e a Selic subiu 0,5%, 0,25%. A Selic baixou 0,25%. A Selic é 2%, a Selic é 3%, a Selic está 6%. Quem define isso é o Copom. Tá, mas você não falou que quem fazia isso era o Banco Central? É que o Copom é um órgão do Banco Central. Ele é um comitê, o Copom, Comitê de Política Monetária, ele é um órgão dentro do Banco Central, formado pelos diretores e pelos presidentes do próprio Banco Central, mas que só trabalha com essa área, com essa definição da taxa básica de juros. Então, ele ainda responde ao Banco Central, então ainda é uma função do Banco Central, mas o Banco Central criou um órgão à parte, o Copom, para poder fazer essa alteração. Como funciona? De acordo com o Banco Central, o principal instrumento da política monetária ainda é a taxa Selic. Então, eles consideram, apesar de ser a quarta ferramenta, o Banco Central considera a principal, que aqui é que nasce a taxa Selic. Por que ela é tão importante? Porque a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Ou seja, basicamente, ela vai afetar, quando você altera a Selic, você afeta diretamente as outras taxas praticadas e influencia a inflação. É a taxa mãe do juros. Se a Selic aumenta, os bancos aumentam as taxas. A Selic baixa, os bancos tendem a baixar as taxas de juros. Então, ela é considerada pelo próprio Banco Central como a principal instrumento de política monetária e é definida pelo Copom. Eu digo que ela não está nas políticas clássicas, didaticamente os autores não costumam colocar porque é definida pelo Copom, mas o Banco Central mesmo já disse que é um dos principais, ou o principal instrumento de política monetária é a taxa Selic, porque se você aumenta, você influencia diretamente a taxa básica da economia, então você consegue influenciar diretamente a curtíssimo prazo as taxas de juros, tanto para subir quanto para descer, conforme a variação da Selic. Mas quem define é o Copom, que é um órgão do Banco Central. Então, as ferramentas de política monetária, você podia não conhecer elas até hoje, mas você já viu, já sentiu na pele o Banco Central utilizar essas manobras. E eu vou dizer para você que a partir de agora, quando você vê notícias, ouvir falar o Copom alterou a taxa de juros, baixou, subiu, você fala, política monetária aí, a ferramenta. Você vai conseguir entender melhor até o que te cerca e principalmente conseguir explicar muita coisa para os clientes. Por que baixou o juro? Por que baixou o juro? Porque a taxa Selic, lá na reunião do Copom, que é feito de 40 em 45 dias, baixou a taxa Selic. Então, baixou a taxa Selic, os bancos vieram e baixaram os juros. Por quê? Porque o governo quer aumentar o crédito, quer disponibilizar o crédito, quer aquecer a economia. O cliente vai falar, ele sabe do que está falando. E você mesmo, como bancário, até como pessoa, é importante você ter consciência disso. São coisas que acontecem ao nosso redor, mas influenciam diretamente o nosso dia a dia. Então, essas são as principais ferramentas de política monetária. Recolhimento compulsório, redesconto e open market. E a principal, que é a alteração da taxa básica de juros definida pelo Copom, que é a taxa Selic, que é a nossa quarta ferramenta de política monetária. Tranquilo? Nos vemos no próximo vídeo.